Hoje nós vamos continuar aprendendo um pouquinho mais a respeito do fruto do Espírito. E a Bíblia descreve aqui o fruto do Espírito, nesse texto, em Gálatas 5:22, que tem sido alvo aqui do nosso estudo, nas últimas semanas. E a gente tem aprendido também, que a melhor forma de olhar para essa lista é de trás para frente. Eu venho explicando isso nas últimas semanas, porque Paulo ele olha para o fruto de uma perspectiva de fora para dentro, mas o primeiro camada ali a ser formada é a lá de dentro até chegar na última, que é o amor. Então a gente tem olhado para essa lista de trás para frente, assim a gente tem estudado. Bom, Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, vindo de trás para frente, nós já estudamos sobre o domínio próprio, nós já falamos sobre a mansidão. Na semana passada, nós aprendemos então um pouquinho a respeito da fidelidade. E hoje o que é então? A bondade. Há pouco a gente cantava da bondade de Deus, e Deus é bondoso. Mas e nós? Nós somos bondosos, nós temos essa bondade, Bondade gerada, produzida por Deus no nosso ser. E nós vamos tratar um pouquinho, então, sobre isso hoje. Olha, a bondade aqui e a benignidade, que nós vamos falar dela na semana que vem, elas são muito parecidas, tá? Isso vai ficar mais claro na semana que vem, e eu peço que você esteja aqui com a gente. Na verdade, as duas são sinônimos. Na verdade, as duas ali, muitas vezes, a tradução tanto de uma quanto de outra é justamente bondade. Às vezes, causa um pouquinho de dúvida com relação a uma e outra. Talvez não na língua portuguesa, mas a gente precisa lembrar que isso aqui não foi escrito na língua portuguesa. Isso aqui foi escrito em grego, E, portanto, é uma ótima, assim, eu gosto sempre de fazer isso, a gente tem feito bastante aqui nesses nossos estudos, a gente olhar lá para os originais, o que lá os originais diziam, o que na língua grega aquilo queria dizer. Até porque abre assim um leque um pouquinho no nosso entender. Então, da língua grega, é a palavra, e tomara que eu pronuncie de forma correta, agiatosonai. Essa é a palavra em grego que foi traduzido para, na língua portuguesa, aqui, como bondade. E essa palavra, então, segundo os estudiosos da língua, em especial o Dr. Strong, quer dizer o seguinte: é uma bondade intrínseca, especialmente como qualidade pessoal, com que expressa o lado gentil da bondade. Outra definição é retidão de coração e vida. Então, olha só, assim como na semana passada nós falávamos um pouquinho de caráter, eu penso que aqui segue na mesma esteira. Se a gente voltar lá atrás, a gente aprendeu sobre o domínio próprio, que a grosso modo é eu dominar, controlar a minha carne, os meus impulsos carnais. Aí falamos da mansidão, que novamente, a grosso modo, é eu dominar então as minhas emoções, sejam elas quais forem. Então, quando eu domino, me permita falar assim, quando eu domino o monstro que há dentro de mim, da minha carne, das minhas emoções, isso começa a me capacitar para que Deus comece a trabalhar no meu interior e comece a formar ou forjar o meu caráter. Que aí começamos a falar do caráter de alguém que é confiável, que isso quer dizer a fidelidade, na semana passada. Então, da fidelidade para cá, começa a falar de caráter, de quem nós somos aqui dentro. E a bondade segue nessa mesma esteira. É uma bondade que vem lá do nosso interior, do nosso coração, que é gerada justamente pela presença de Deus ou pela comunhão que nós temos com o Senhor. É claro que precisa haver um esforço da nossa parte, como Pedro lá na sua epístola, quando ele faz uma lista parecida com essa aqui,
falando também do mover do Espírito Santo, e a gente já chegou a ver isso também, ele fala que nós precisamos colocar todo o nosso empenho em buscar essas coisas. Então precisa haver um empenho nosso para sermos bondosos. Agora, claro que só um empenho humano não vai produzir a bondade em nós. Mas quando há esse empenho, não, eu quero isso, eu quero Deus, eu não quero ser alguém mau, eu quero ser alguém bom. Eu quero ser uma pessoa que está cheia de bondade no seu interior, porque assim Deus é. Como eu falava há pouco, a gente cantava da bondade de Deus, e a Bíblia fala muito da bondade de Deus, amém? E nós precisamos também ser como Deus é. Então, quando eu quero ser bondoso, quando eu quero viver isso, então o Espírito Santo de Deus pode vir e potencializar esse meu esforço e criar em mim isso. De uma tal forma que apenas com esforço humano, eu jamais conseguiria ser bom. Porque você perceba que o ser bom está falando de uma mudança de natureza. Porque o ser humano, ele, no seu natural, ele é mau. Inclusive autodestrutivo. Jesus, ele disse, vocês sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos. Quem dirá o vosso Pai Celestial? Como é que Jesus classificou o ser humano? Mal. Amém? Então nós precisamos nos encher de Deus, da bondade de Deus. Só que eu repito que isso aqui fala de algo do meu interior, intrínseco. É uma qualidade pessoal, é uma retidão de coração. Porque muitas pessoas fazem atos de bondade. Por exemplo, tem algumas religiões que o Espiritismo, por exemplo, é uma delas, que ensina que para a pessoa ser salva, ou no caso do Espiritismo, muitas vezes para a pessoa elevar ali a sua alma, o seu espírito, e na próxima encarnação, encarnar melhor e tal, isso é definido por aquilo que ela faz pelos outros, pela bondade, não é assim? Então, ensina que eu preciso praticar boas obras, que eu preciso fazer bondade. E essas pessoas, então, a gente olhando assim, diz, poxa vida, como fulano é bondoso. Olha como ele ajuda as pessoas. Olha como ele estende a mão. Olha como ele faz obras de caridade. Ah, fulano é muito bom. Será? E por que eu falo isso? Claro, os atos dele podem ser de bondade. Mas será que é isso que é o seu interior? Porque, vamos supor, você está com algum problema, e eu te ajudo, faço uma bondade para você, uma boa ação, mas perceba que na verdade eu quero usar a tua miséria para eu me beneficiar, não é isso? Se eu não fosse me beneficiar com isso, eu não faria. Então eu te ajudo, não é porque essa é a minha essência, não é porque eu sou bom, mas eu te ajudo para me beneficiar com isso. Logo, é uma bondade só externa, você está entendendo? E não algo interno, algo que vem do nosso coração. Então nós precisamos entender que não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Não é simplesmente eu fazer algo por alguém, mas é eu ter isso no meu interior, porque quando eu sou alguém bondoso, obviamente que isso vai se refletir nas minhas ações. Mas o inverso não é verdade. Não é porque eu faço alguma coisa boa, tentando me beneficiar com aquilo, que me torna alguém bom. Por exemplo, nas redes sociais está cheio de pessoas fazendo caridade. E por favor, não me entenda errado, eu não quero colocar todo mundo no mesmo balaio, tá? Eu sei que tem muita gente ali fazendo aquilo e filmando e divulgando aquilo, porque a pessoa realmente é uma pessoa boa. E a pessoa filma e divulga para que de alguma maneira aquilo incentive outras pessoas. E tem alguma coisa errada nisso? Não. Não estou julgando as pessoas, você está entendendo o que eu estou falando. Mas muita gente ali que leva uma cesta básica para uma família
necessitada, que dá um dinheiro, que faz alguma coisa, né, filme, divulga ali, não é porque a pessoa é boa, é porque isso dá view. É porque isso gera um benefício, você está entendendo? Porque isso gera uma popularidade, porque isso gera com que as pessoas olhem para ela e dizem, poxa vida, como fulano é caridoso, como fulano é bom, poxa vida, um filantrópico, e assim por diante. Então, eu estou ajudando alguém porque é a minha essência? Não, porque eu de alguma maneira vou me beneficiar com isso. E aí quando Jesus vai nos ensinar, ele diz assim, né, que quando a gente for dar esmola para alguém, e isso é uma atitude do cristão, que o cristão deve praticar, né, a Bíblia diz que a mão direita não saiba o que deu à esquerda. A Bíblia diz, não façam como os fariseus, que tocam trombeta na hora de dar esmola. Não é igualzinho a alguns que hoje em dia só não troca trombeta, só liga o celular rapidinho para filmar, não é assim? Então, na hora que eles iam fazer alguma coisa, dar uma esmola para alguém, todo mundo olha para mim, olha aqui, eu estou dando uma esmola para o pobre. Aí Jesus disse o quê? Olha, eles já receberam o galardão. Porque tudo que aquela pessoa queria era ser reconhecida pelos homens. Ela conseguiu? Conseguiu. Já ganhou seu galardão. Mas quando eu faço aquilo e ninguém ficou sabendo, então a Bíblia diz, aí o Pai Celestial vai nos recompensar. Então eu preciso fazer essa diferenciação de uma bondade simplesmente nas minhas atitudes, uma bondade simplesmente exterior, amém? De uma bondade interior. Mas por que você faz isso? Eu faço isso porque, poxa vida, porque me alegra. E a pessoa que tem essa bondade no seu interior, pelo simples fato dela estender a mão, dela ajudar alguém, aquilo já a alegra. Mas nós temos vivido hoje numa sociedade, meu irmão, indiferente ao sofrimento das pessoas, indiferente à alegria das pessoas. E a Bíblia diz para nós chorarmos com aqueles que choram e nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Mas Jesus também disse, a quem compararei essa geração? Ele diz, eu vou comparar com os meninos na praça, que alguém diz, nós cantamos canções alegres e vocês não dançaram. Nós cantamos, tocamos lamentações e vocês não choraram. O que Jesus está dizendo? Ele diz, essa geração é uma geração insensível. É uma geração que já não chora com os que choram, já não se alegra com aqueles que se alegram. Gente, você me perdoe aqui eu até falar disso, mas é porque eu estou indignado mesmo com certas coisas que eu estava vendo ontem. O que mais se fala hoje, né, nas notícias e tal, é o quê? A guerra de Israel, não é isso? Meu irmão, estão acontecendo atrocidades ali, olha que não dá nem para a gente falar. Sabe, encontrando crianças decapitadas, bebês mortos. Há pouco eu ainda vi uma reportagem, né, não cheguei a ler, mas só o título ali, que eles encontraram 40, só numa cidade daquelas, 40 bebês mortos, assassinados. Eu vi ontem que um pai e uma mãe pegaram um bebezinho, esconderam ele dentro do guarda-roupa e passaram uma fita na boca da criança para que ela não chorasse, para que os terroristas não ouvissem ela. E aí, quando as tropas israelenses conseguiram retomar o território, encontraram o pai e a mãe mortos da criança e conseguiram, graças a Deus, sabe, eu acho que Deus deu uma luz de alguém lá mexendo no guarda-roupa, procurar e encontrou o bebezinho lá, que os terroristas não conseguiram achar. Então o pai e a mãe, sabendo que iam ser mortos, vão lá, esconde a criança, passa uma fita na boca. Quer dizer, se as tropas não tivessem achado, o que ia acontecer com a criança? Ia morrer. Se as tropas israelenses não achassem, ia morrer ali. E o pai e a mãe, sabendo que iam morrer, fazem isso. Muitas crianças que foram encontradas, abandonadas, que os pais não tinham para onde correr, colocava, escondia no bueiro, escondia em esgoto e assim por diante.
Cada coisa que está acontecendo ali já é tido como o segundo maior ato de terrorismo. Não sei os números de hoje, mas de ontem eram 1.900 mortos. Mas o que me deixa mais indignado, e por isso que eu estou comentando isso aqui, o que me deixa mais indignado é que houve aqui no Brasil, lá fora também, mas aqui no Brasil, em várias cidades, em várias faculdades, movimentos pró-Hamas. E filmando as pessoas lá gritando, Hamas, Hamas, é isso aí mesmo, tem que matar eles, mata todo mundo. E aí você diz, meu Deus, como é que alguém em sã consciência consegue apoiar isso? Como é que alguém em sã consciência consegue dizer isso aí mesmo, eles são a minoria oprimida, então eles têm que fazer isso mesmo? Tem que matar mesmo, tem que destruir com Israel. Porque o que o Hamas prega é justamente a aniquilação de Israel. E não se engane você, porque não é só a aniquilação de Israel. O que eles pregam é a aniquilação de todos os infiéis. Entra no site do Hamas para você ver se não é isso. Eles pregam a aniquilação de todos os infiéis. Chuta o que nós somos aos olhos deles. O que todo cristão é aos olhos dele? Infiel. E nós vivemos num país, bem ou mal, de maioria cristã, maioria esmagadora cristã. E aí alguém aqui no Brasil grita, é isso aí, tá certo, tem razão, tem que fazer isso aí mesmo. Então você veja que aquilo que a Bíblia diz, que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, a gente vê acontecendo. Sim ou não? Você me perdoe, mas eu estou usando isso aqui como um exemplo ao que eu estou dizendo. Cadê a bondade? Cadê a bondade disso? Né? Aonde foi parar? Não vou falar nem de amor para não fazer nenhuma ilusão, mas você sabe quem é a turminha que está promovendo isso. Né? Mas cadê a bondade? Então como é que eu posso concordar? E aí eles fizeram centenas de reféns, estão anunciando que vão matar essas pessoas e fazer como já fizeram muito, filmar e colocar nas redes. Como é que eu posso defender um grupo que faz prisioneiros? Não, né? Porque não são guerreiros, são civis, que sequestram pessoas e anunciam que vão matar essas pessoas a sangue frio. Como é que eu posso ser a favor disso? Amém? Mas para você ver como, não digo nem a bondade, mas a humanidade de muitos parece que se perdeu. Assim como a questão do aborto, né? Aí uma irmã aqui da igreja me mandou um vídeo onde um rapaz fazia como se fosse um abaixo-assinado, chegava lá para muitos jovens, e a maioria deles jovens, e dizia assim, olha, nós estamos fazendo aqui um abaixo-assinado contra a morte de passarinhos, porque estão pegando os ovos dos passarinhos para usar na culinária e tal, e que absurdo, isso não pode ser, concordo, que é isso? Que absurdo, como é que vai matar o passarinho dentro do ovinho ali? Não, daqui que eu assino. E a pessoa acabava de assinar, ele virava a folha e dizia assim, olha, e a gente está aqui com outro abaixo-assinado contra o aborto, porque se você é contra a morte de passarinho, com certeza você também é contra a morte do ser humano, né? Aí eles pegavam, olhavam assim, não, esse aqui eu não vou assinar não. Mas como assim? Mas você não é contra a morte do passarinho? Do passarinho lá no ovinho dele? Não, esse eu sou contra. E você é a favor, então, de matar uma criança no ventre? Não, meu corpo, minhas regras. Não, aí eu sou contra, eu acho que tem que ter o aborto mesmo, aí eu não vou assinar nada. E aí você diz, meu Deus, aonde que isso vai parar? Amém, igreja? Como dizia Martin Luther King, ele falava que o que assustava ele não era
os gritos ou as atrocidades dos maus, mas era o silêncio dos bons. Amém, igreja? O grande problema é quando se vê tudo isso e acha normal. E se torna indiferente ao sofrimento, porque eu tenho uma ideologia, porque eu penso de uma determinada forma, de uma determinada corrente, e então eu vou defender o assassinato de crianças, eu vou defender atrocidades como aquelas, porque afinal de contas é uma minoria lutando pelos seus direitos e não sei o que mais. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, tomar cuidado para, sabe, essas coisas não ir nos tornando indiferentes. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala de um homem e classifica esse homem como um homem bom. Até onde eu sei, é o único homem que a Bíblia o chama de bom. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, para eu não me alongar demais. Desculpe o desabafo até mesmo, mas tem coisa que fica aqui na gente. Atos capítulo 11, versículo 22. Encontraram aí? Deixa eu só contar a história para você entender o que está acontecendo. Há uma perseguição, os cristãos são dispersos, na dispersação ali, vão indo de cidade em cidade pregando o evangelho. Isso acontece também em Antioquia e é um grande mover de Deus naquela cidade. Quando a igreja de Jerusalém fica sabendo, faz o seguinte, olha só, Atos 11, 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram quem? Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, o que aconteceu? Ficou muito alegre e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Por que ele fazia isso? Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou a Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. A Bíblia fala que esse homem era um homem bom. E aí vamos lembrar de quem era Barnabé. Em primeiro lugar, Barnabé chega naquela cidade e vê o que Deus está fazendo ali. E a Bíblia diz que ele ficou muito feliz. Ele se alegrou. Ele fez festa. Sabe por quê? Porque ele está vendo pessoas se convertendo. Pessoas sendo salvas. Mas, meu irmão, muita gente é indiferente a isso. Alguém chega na igreja, aceita Jesus como Salvador. Oh, aquele irmão ali acabou de aceitar Jesus como Salvador. Ah, que bênção. Não é assim? Alguém chega na igreja, quarta-feira, levanta a mão e diz, pastor, eu queria dar um testemunho que foi. Pastor, eu queria testemunhar que o meu familiar, ele se converteu. Faz tanto tempo que eu estou orando, mas ele aceitou Jesus. Oh, pessoal, olha que bênção, vamos aplaudir Jesus. Que hora que acaba mesmo? Não é assim? Meu irmão, alguém vai morar no céu. E a pessoa está indiferente para aquilo. Alguém morre sem Cristo e a pessoa já não liga mais para aquilo. Por que Barnabé era um homem bom? A Bíblia diz que ele se alegrou e exortava todo mundo, gente, vamos ficar firme com Jesus, olha, vocês estão no caminho certo, não se afaste de Cristo. A Bíblia diz que era um homem bom, que era um homem cheio do Espírito Santo, porque era um homem de fé. Aí vamos lembrar mais quem era Barnabé. Barnabé é aquele lá de Atos 4, que a Bíblia diz que ele vendeu uma propriedade que ele tinha, foi lá e depositou dinheiro aos pés dos apóstolos, porque naquele momento de perseguição, né, eles viviam de uma maneira comunitária, e então ele diz, olha, eu vendi a minha propriedade, está aqui, ó,
para servir os mais necessitados, para ajudar as pessoas. Amém. E aí a Bíblia diz que a igreja o chama do filho da consolação. Eu acredito que aquele ato serviu de consolação, de socorro para muita gente ali. E chamam ele dessa forma, filho da consolação. É justamente nesse contexto que a Bíblia narra sobre Ananias e Safira. Que aí vamos lembrar que fizeram a mesma coisa, mas não era daqui de dentro, sim ou não? Que eles também venderam uma propriedade, mas pegaram uma parte do dinheiro e disseram, vamos esconder esse aqui vamos ficar para a gente dá lá o restante, para a gente também ganhar um apelido bonito na igreja, para todo mundo bater palma para a gente, igual bateu para Barnabé, mas vamos esconder uma parte do dinheiro. Você está entendendo como a bondade só exterior, isso não agrada a Deus? Que precisa ser fruto de um coração realmente que ama o Senhor. Aí, quem mais é Barnabé? Aí a Bíblia está dizendo aqui, que Barnabé, quando chega lá e vê aquele mover de Deus, sabe o que ele faz? Ele vai até Tarso, atrás de um homem chamado Saulo, porque Saulo havia se convertido, mas os cristãos não acreditavam na conversão dele, e ninguém dava oportunidade, ninguém acreditava nele, e ele volta para sua cidade natal, para Tarso, e está lá. Mas aí o Barnabé vai, a Bíblia diz, e procura ele até encontrá-lo, e diz, Saulo, eu acredito em você. Ninguém acredita, eu acredito. Vamos lá para Antioquia, vamos fazer a obra de Deus. E os dois ficam 1 ano lá fazendo a obra de Deus juntos. É depois disso aqui que acontece a primeira viagem missionária deles. É alguém que acreditou em Saulo quando ninguém acreditava. Só que não foi só Saulo que ele levou nessa viagem. Ele levou nessa viagem um sobrinho dele chamado João Marcos. Só que no meio da viagem, João Marcos não aguentou a pressão. João Marcos deu meia volta e foi embora. O que para Paulo, aquilo doeu nele, ele falou, não, ele nos abandonou. Quando eles voltam para Jerusalém, vão fazer a segunda viagem missionária, lá vem Barnabé e diz assim, olha, a gente vai levar junto João Marcos. Paulo diz, não vai não, comigo ele não vai. Não, esse camarada já abandonou, como diria aqui no Paraná, já largou os bets, já abandonou uma vez e não vai com a gente. E aí Barnabé insiste, não, ele tem que ir, vamos dar mais uma chance. Olha só, Barnabé quer fazer com João Marcos o que havia feito com Saulo. Sim ou não? Vamos dar uma segunda chance para ele. Ninguém acredita nele, mas eu acredito. E aí, por causa disso, houve uma divisão entre Barnabé e Saulo. Saulo, que agora já é Paulo, se une com Silas e vão para a segunda viagem. Enquanto Barnabé vai para o outro lado com João Marcos, fazer ali também uma viagem missionária. Agora, o que eu quero lhe chamar a atenção é que esse mesmo João Marcos, lá na velhice agora de Saulo, ou de Paulo, ele manda uma carta dizendo assim, me envie João Marcos, porque ele é muito útil para mim. Ele reconhece que João Marcos é alguém útil. Não como ele julgou lá daquela vez, alguém que inútil. Amém? E mais do que isso, sabe quem escreveu o Evangelho de Marcos? Esse mesmo. João Marcos, sobre a supervisão de Pedro, porque ele se torna discípulo de Pedro, e ele que escreve o Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito. Aí Barnabé muitas vezes passa desapercebido na história, não se dá tanta ênfase, mas se não fosse Barnabé, entenda que talvez Saulo ou Paulo não teria o ministério que teve. Se não fosse Barnabé, quem sabe a gente não teria o livro de Marcos, que inclusive inspirou os outros 2 evangelhos sinóticos. Então, olha que coisa séria, não é à toa que a Bíblia diz que ele era um homem bom, era alguém que se preocupava com as pessoas, que colocava a necessidade dos outros antes da sua necessidade, era alguém, meu irmão, que estava sempre disposto a dar uma segunda chance para pessoas que ninguém acreditava, que ninguém daria uma segunda chance. Barnabé estava sempre pronto para fazer isso. Barnabé era alguém que se alegrava com aqueles que se alegravam, que chorava com aqueles que choravam. Não é à toa que a Bíblia classifica assim, e que a gente pode olhar para a vida dele e extrair lições para nós. Para a gente fechar, que eu já me alonguei demais, vamos para Filipenses, capítulo de número 2 e versículo de número 3. Aqui a Bíblia não usa a expressão bondade, mas eu penso que está falando justamente disso.
Filipenses 2:3 assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Amém. Eu penso que a gente poderia definir isso aqui como bondade. É quando eu coloco o interesse dos outros antes do meu interesse. Só que você há de concordar comigo que o mundo vê isso com maus olhos. Rapaz, você é bobo, você fica pensando nos outros. Você tem que pensar em você, não é assim? Mas, meu irmão, é isso que é o fruto do Espírito. Nós precisamos buscar da parte de Deus para ter. Para frutificar na nossa casa. Para frutificar na nossa família. Para que isso possa abençoar o nosso lar em nome de Jesus Cristo. Eu já falei isso aqui em outras ocasiões, e me perdoe até repetir, mas tem gente que diz assim: pastor, eu estou orando pelo meu familiar, para que ele se converta. Ah, é? Por que você está orando por ele? Para ele se converter? Por que você quer que ele se converta? Ah, pastor, eu estou orando pelo meu marido se converter, porque ele tem carro, né, pastor? Aí se ele se converter, ele vem junto comigo para a igreja, aí ele me dá carona, a gente vem de carro. Você acha que eu nunca ouvi isso? Então quer dizer, não é porque eu quero que ele seja salvo, é porque se ele se converter, eu vou ter algum benefício. Pastor, eu estou orando tanto para o meu filho se converter. Ah, é? Mas por quê? Não, pastor, porque ele dá muito trabalho. Deus o livre, pastor, o senhor não sabe o que eu passo com aquele menino. Aí se ele se converter, pastor, ele vai parar de me dar tanta dor de cabeça, não vou precisar me preocupar tanto com ele. Então vai ser bom para mim. Não, nós precisamos entender que a bondade é eu colocar a necessidade do outro em primeiro lugar, antes até do que a mim. Amém? E que Deus possa nos dar essa bondade em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, gente. Eu quero orar com vocês nessa hora. Se você trouxer algo que representa